Como surge a alma? Quando nós morremos, a alma realmente fica num sono? Missão integral. Na Assembleia de Deus pode? Bom, estas e outras respostas você vai encontrar aqui na nossa lição de número 5, aqui na plataforma Gospel Class. Eu sou Marcos Pires e juntos nós vamos entender um pouco essa lição tão importante, tão rica sobre a alma. Vale lembrar, nós estamos estudando o último trimestre de 2025, falando sobre corpo, alma e espírito. Na nossa primeira lição, nós trabalhamos o aspecto panorâmico do corpo, alma e o espírito. Trabalhamos 3 lições importantíssimas falando sobre o corpo e agora nós entramos em um outro módulo, um módulo sobre a alma. E nós vamos passar pelo menos 5 aulas falando sobre cada um dos aspectos desta que é a alma de cada um de nós, tá bom? Bom, vamos juntos nesta jornada. Eu quero que você já aproveite e marque aí, pegue caneta, porque realmente é uma lição extraordinária. Lição de número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Essa é a lição que nós vamos desenvolver no dia de hoje. Lição essa que vai ser ou será ministrada no dia 2 de novembro de 2025, no dia de finados, né? Um dia também propício para que você possa trazer como professor alguns assuntos e aspectos sobre essa questão da imortalidade da alma. Vale trazer essas reflexões dentro do contexto da sua aula. Bom, como sempre nós temos 3 objetivos. Este é um dos principais elos de construção didática que a CPAD, através das suas revistas, trazem para os nossos alunos e nós devemos seguir, obviamente, cumprindo esse propósito. O primeiro é fazer com que os alunos compreendam que a alma é a sede das emoções, da razão e também da vontade. Em segundo lugar, demonstrar aos alunos, com base bíblica, que a alma é uma parte imaterial e também imortal do ser humano, capacitando-os a refutar visões materialistas. E em terceiro lugar e último lugar, conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação da palavra de Deus e também de hábitos santos. Esta aula é uma aula um tanto quanto específica em vários aspectos da teologia, né? Nós estamos aqui trabalhando antropologia bíblica e aí vale esse cuidado do professor em se atentar a algumas informações dentro deste contexto da aula. A ideia minha aqui como professor nesta plataforma, na plataforma Gospel Class, não é ficar lendo a revista, né? Mas trazer os tópicos e alguns pontos que eu entendo ser importante para que você estude, se dedique, busque, se aprofunde para trazer ao seu aluno. Vamos lá então, a lição se faz necessária para que possamos trabalhar, como eu disse aqui, alguns pontos importantes. E a gente vai falar sobre a necessidade urgente. A lição aborda a temática alma, por uma razão muito clara, para refutar ideologias materialistas, modernas, que negam a própria existência e, consequentemente, claro, a responsabilidade moral do indivíduo. Isso é uma vertente que em muitas igrejas neopentecostais também, né, dentro desse âmbito, procuram trazer isso e a gente precisa ter esse cuidado. Nós somos da Assembleia de Deus, obviamente temos uma teologia distinta de algumas religiões e é importante que você, estudando a palavra do Senhor, se está estudando as lições da CPAD, esteja vinculado a toda aquela questão doutrinária que nós, assembleanos, temos como cuidado. Bom, neste aspecto a lição também traz um importante projeto, que é ensinar sobre a alma e reafirmar que o ser humano foi criado à imagem e também à semelhança de Deus para santificação, ou seja, para um chamado de santificação. O autor, né, o pastor Silas Queiroz, ele vai utilizar o texto de Mateus, que está aqui inclusive nas minhas mãos aqui, Mateus capítulo de número 5, capítulo 10, versículo de número 28, que é o nosso texto áureo. Nosso texto áureo vai falar: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O autor aqui, ele
estabelece, através das narrativas de Jesus Cristo, sobre a imortalidade da alma e a responsabilidade dela eterna. E vai declarar que o homem pode matar o corpo, mas não a alma. Só Deus tem esse poder para fazer tal situação, tal ato de lançar a alma para também e o corpo para o inferno. Então nós temos esta visão em Mateus capítulo 10, 28, que vai ser a base, que vai ser o texto áureo desta nossa lição. Um outro ponto importante do autor, ele vai trazer na nossa verdade prática aquilo que é o cuidar da alma. Ele vai falar do cuidado da alma, de fato é fundamental para que possamos ter uma vida estável e uma eternidade de alegria e paz. No nosso tópico 1, nós vamos trabalhar um pouco sobre os atributos da alma. Anote aí, porque é importante você trabalhar esses aspectos dos atributos da alma. Quando nós falamos dos atributos da alma, neste momento nós vamos compreender que o corpo, ele é, vamos assim dizer, igual para todos. Quando eu falo de igual, não estou falando dos mesmos traços físicos, mas eu estou falando na conjuntura, na composição desse corpo. Cada um de nós temos 2 olhos, cada um de nós temos uma boca, um nariz, 2 orelhas, né? A composição, o coração, o rim, tudo aquilo que faz parte do corpo, em todo o lugar, em todo o planeta, obviamente é igual. É claro que tem as exceções, pessoas que infelizmente por alguma situação nascem com um problema de saúde ou outras com um defeito na formação, mas na maioria das vezes você vai compreender que o corpo é igual. Também temos a questão do espírito. O espírito também, soprado por Deus para com o homem, é igual. Você vai ver, não há diferenciação, não há distinção. Há um espírito para a pessoa do Brasil é um espírito para a questão dos Estados Unidos é outra. Não, tanto o espírito quanto o corpo realmente tem esse aspecto de ser igual para todo mundo. Agora, quando nós falamos da nossa alma, esta é única. Gravem isso, a nossa alma é única, ela é individual. Cada um de nós temos a nossa própria alma. A gente vai chegar daqui um pouco em alguns aspectos teológicos aí acerca de uma mesma alma pode ocupar vários corpos ao longo da sua jornada. Calma que a gente chega ali e você vai entender que tem alguns erros aí nessa compreensão. Mas, como eu disse, a alma é única, ela é exclusiva de cada um de nós. Ela é dotada de pensamentos, de emoções, mas cada um tem a sua, tá bom? E aí a gente entende que ela é a parte imaterial da nossa composição. Lembra que a gente falou do homem exterior e do homem interior? Bom, o homem exterior é aquilo que você vê, o corpo, a matéria. Agora, dentro de nós, existe aquilo que Paulo vai dizer chamado de homem interior, que é composto por 2 questões importantes, 2 aspectos importantes, a alma e o espírito. Nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Na parte exterior nós vemos o corpo, na parte interior, que Paulo vai chamar de homem interior, ele vai também tratar sobre a alma e o espírito, que é uma parte imaterial do ser humano, garantindo obviamente também essa, quando falamos da alma, a autoconsciência, a autodeterminação, o caráter pessoal, a razão, a psique, tudo aquilo que está centrado na alma de cada um de nós. E aí a gente precisa compreender que a imagem de Deus está inserida nesse contexto, Pois a alma confere ao homem a capacidade de raciocínio, de administração, de decisão moral, de atributos essenciais para exercer o domínio dado por Deus, inclusive escrito lá em Bereshit, ou Gênesis capítulo 1, versículo 28, e também capítulo 2, versículo 15 ao 17. É dentro desse contexto que nós entendemos esta semelhança,
com o caráter, com os projetos, propósitos de Deus dentro do ser humano. Embora ao longo da nossa caminhada de estudos pela alma nós vamos mergulhar um pouquinho, né, de cada um dos atributos, é preciso trazer como ponto inicial, então, a alma é a sede, ou a sede, aliás, da personalidade. É a alma que centraliza toda a personalidade humana expressa por três atributos ou três funções, enfim, várias formas de trazer essa reflexão ou faculdades, né? Mas a primeira, emoção ou sentimento, é a sede dos afetos, impulsos, desejos, e a gente pode ver isso com com Adão e Eva, né? Você vai ver o casal tendo essa relação, esse sentimento. Você também vai ver isso com a história de Maria visitando a Isabel. Você vai ver isso em Lucas capítulo 1, versículo 46. Então, traz essa alegria de Maria naquele contexto, a alma dela, ela vai fazer trazer essa expressão, né? A minha alma se alegra. Então, a alma tem sentimentos, a alma possui emoções, mas ela também é a sede da razão e do intelecto, e sede do raciocínio, da compreensão, né? Quando você estuda um pouquinho neurociência, você vai perceber que até os 23, 24 anos de idade, o córtex cerebral, a parte de raciocínio, a parte de maturidade está formada no ser humano por volta desta idade. Então, a alma é dotada disso, dessa capacidade do intelecto, da racionalidade, né, da compreensão das coisas. E também, por último, a volição, ou também chamada de vontade, que é a sede das decisões e do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Uma coisa que nós já comentamos um pouco nas aulas passadas, né? É claro que nós vamos estudar, nós temos ainda 5 lições sobre a alma, e cada uma dessas lições nós vamos trabalhar um pouco sobre a questão das emoções, sobre a questão do raciocínio, sobre a questão inclusive do processo da vontade. Tudo isso a gente vai trabalhar ao longo dessas aulas. Eu só estou trazendo isso aqui para que você possa ter um panorama, né, dessa ação da alma, essa que é a sede de todo o contexto da essência humana, é a sede das emoções, a sede de todo o processo de raciocínio, e a gente, claro, vai estudar isso ao longo da nossa jornada. Falando na função da alma, é importante nós trazermos aqui, deixar claro aos nossos alunos que a alma é uma conexão. A alma conecta o corpo, né? E a alma conecta a Deus. Como assim, pastor? Como assim? Vamos lá. Com Deus, ela serve-se do Espírito. Então, a alma faz a conexão do Espírito com Deus. E aí existe esta comunhão. A alma também, através do corpo, se conecta com o mundo, com as pessoas próximas. E ela serve-se do corpo, dos órgãos sensoriais. E a gente estaria falando aqui dos olhos, né, da questão do paladar até mesmo, da sensibilidade, do abraço, do tato, enfim. Todos os sentidos do corpo, dos aspectos do corpo, fazem com que a alma possa se conectar com o corpo e transmitir aquilo que está desejosa. Então é importante você entender e trazer para o seu aluno que a alma é a sede de todas as emoções e ela faz esta conexão, ela tem uma função de conectar Deus e o Espírito e Deus, conectar o corpo e a alma e o corpo através dos sentidos, das partes sensoriais do nosso corpo. O pastor Silas Queiroz, ele vai falar sobre a capacidade da alma de ser afetada por questões de crises mesmo espirituais e aflições, né? Claro, manifestando aí tristeza, manifestando perturbações, sedes, de pensamentos, ou até mesmo o desejo pela própria questão de Deus. Você vai ver isso, Salmo 42, versículo 5, Salmo 84, versículo 2. Eu quero até ler com você aqui, o Salmo 42, verso 5, diz assim: porque está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista aqui fala da alma que está afetada
pelo aspecto espiritual. O salmista possivelmente, né, seja um levita exilado que tinha o desejo de cultuar, de participar do templo, de expressar a adoração, e neste momento ele não poderia, e a alma dele está em profunda tristeza, em profunda angústia em relação à ausência deste privilégio de poder adorar a Deus. É claro que é um ato de autoencorajamento que ele vai utilizar, né? Ele vai fazer uma pergunta, ele vai trazer este ato de autoencorajamento para que ele possa modificar o estado dessa alma. Mas isso revela que a alma também tem emoções. Vamos para o Salmo 84, que diz assim, também gosto muito desse texto, eu estou usando aqui a versão Nova Almeida atualizada, tá? A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha que coisa linda. Olha a expressão do salmista. E ele vai utilizar alguns aspectos aqui que você precisa se atentar. Olha o que ele diz. Alma suspira e desfalece. O meu coração e a minha carne exultam a Deus, pelo Deus vivo. Aqui você tem uma distinção, né? O que a alma está fazendo e o que o coração e a carne do salmista também estão fazendo aqui neste contexto desta frase. Então cada um tem uma atividade. A alma vai suspirar e desfalece pelos átrios do Senhor. Agora o coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Isso que é importante você marcar aí, né, essas duas situações aqui, porque prova mais uma vez que a alma ela tem um aspecto distinto da carne e ela trabalha, claro, em comunhão, mas ela difere-se e é separada assim do corpo. Eu vou ser bem rápido aqui porque no tópico 2 nós temos que aprofundar um pouco mais. Aí eu vou dar uma dica para você, professor. No tópico 2 é a hora que você vai ter que dar uma mergulhada naquilo que é a tua lição. Não que o tópico 1 e o tópico 3 não sejam, pelo contrário, são importantes, mas na minha visão, na visão deste que vos fala, eu acredito que o tópico 2 é um ponto onde nós precisamos detalhar um pouco mais aquilo que está sendo explicado pelo nosso comentarista. Vai demandar um pouco mais de dedicação nesse tópico, vai dedicar-se com relação a alguns pontos da teologia. Eu sempre falo aqui para os nossos professores, né? Esta lição, que é uma lição teológica, nós estamos falando sobre a questão antropológica, né? Bíblica, teológica, nós precisamos ter uma dedicação maior. Eu não vou aqui me ater a alguns pontos da lição, mas outros eu quero trazer uma visão para você que está me ouvindo, uma visão para você, professor, se atentar a isso, buscar esta dedicação em alguns pontos que nós vamos falar aqui. Creio que vai ajudar muito o seu aluno na compreensão desta lição. Bom, então, como eu disse, você precisa se atentar a alguns pontos aqui. Nós vamos falar sobre a imaterialidade e também a imortalidade da alma. E nesse ponto surgem questões, como eu disse aqui, de âmbito teológico que se divergem. Dentro desta área aqui, o seu aluno vai precisar ser bem instruído por você para que esta aula surta o efeito necessário. Ninguém vai participar de uma aula para simplesmente querer apenas um conhecimento, mas ele precisa praticar. Eu sempre falo, a escola bíblica dominical não vai te formar um teólogo. A escola bíblica dominical não vai te dar uma certificação aqui na terra, mas ela vai te formar, vai te preparar para uma vida prática de constante aproximação com Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Então, quando tem algumas divergências teológicas, alguns pontos que são marcados pela sociedade para destoar daquilo que a palavra de Deus traz, é fundamental que você, professor, tenha este cuidado. E aqui eu faço uma pergunta apenas para trazer essa reflexão. Como surge a alma? Você sabe como surge de fato a alma? Nós estamos falando da imaterialidade dela, nós estamos falando da imortalidade da alma. Mas a pergunta que precisa também ser respondida é: como é que surge? Por que eu faço essa pergunta? Porque há algumas vertentes teológicas que acreditam que quando nós morremos,
a alma vai habitar em outro corpo. Há outras vertentes teológicas, como a própria questão dos adventistas, que acreditam que a alma, por exemplo, dorme, né? Existem pontos aqui que precisam ser alinhados. Então vamos resolver a primeira pergunta. A primeira pergunta é: a alma, como que ela surge, né? Algumas teorias informam que ela vem através de Deus, outras através da ação do corpo do homem e da mulher, outras, como eu acabei de dizer, acreditam que ela já pré-existe. Qual dessas estão correta ou está correta? Existe uma que está mais próxima da Bíblia? Vamos lá, a gente vai entender isso já já. Mas como eu disse, esse ponto é importante. Anote aí algumas dicas para que você possa aprofundar essa aula. Sem dúvida nenhuma vai valer a pena. Vamos responder então a pergunta: como surge a alma, né? Existem pelo menos 3 teorias. A primeira dela é aquilo que nós assembleanos, pelo menos eu também, acredito muito, que é o criacionismo, tá? Qual que é essa vertente do criacionismo? É onde o homem fornece a carne, mas Deus a alma e o espírito. É onde na junção, né, no coabitar homem e mulher, você tem ali o fornecimento dos processos para a construção do corpo, mas nesta hora também Deus age trazendo o espírito, age trazendo a alma, já nesse processo de construção ali, que a gente tem relação sexual com a esposa e vai acontecer a fecundação. A gente tem que ser claro, né? Então, dentro desse contexto, a ideia teológica chama-se criacionismo. E é onde tem base bíblica, Marcos, para esse entendimento. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 9, eu vou ler com você, que diz assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aqui você vê o autor trazendo que o homem, ele tem o aspecto da carne, é formado pela carne, mas existe Deus Pai que controla os espíritos. É importante você trazer isso, né? Eu acredito que é importante você também buscar um pouco mais de informação sobre a questão do criacionismo, entender de onde que surgiu, as suas vertentes. Nós não temos aqui muito tempo para esta nossa lição, mas eu trago esse ponto para que você apure esse desejo de buscar mais informações. Também temos a segunda vertente. Tanto o criacionismo quanto o traducionismo, que é a segunda vertente aqui, elas podem ser amparadas pelo estado da questão bíblica, tá? Há uma divergência no traducionismo aqui, né? A minoria dos teólogos estão acreditando ou acreditam nessa questão, mas ainda existem, e existem, claro, algumas evidências, alguns pontos bíblicos que podem até fortalecer essa tese. Eu acredito muito no criacionismo, tá? Que é Deus que dá o espírito, é Deus que dá a alma, e o homem, através da comunhão ali com a esposa, vai ter essa responsabilidade. O que defende o traducionismo? Defende que a alma não é criada individualmente por Deus, mas sim transmitida pelos pais, tá? Aquilo que a gente chama de traduzida, né? Então, o pai contribui juntamente com a mãe para que a alma, uma nova alma, venha surgir, juntamente com o corpo, por meio do processo natural de gestação. É uma vertente que eu não acredito muito, mas há alguns fundamentos, algumas estruturas dentro do contexto bíblico que você pode até entender que sim, tá? Como eu disse, criacionismo, ela tem muito mais base bíblica para nós acreditarmos, tá? É claro que dentro dessa teologia, principalmente do traducionismo, a gente precisa ter uma visão seguinte: quando o homem contribui juntamente com a esposa para a formação da alma, eu quase que tiro a responsabilidade do indivíduo. Significa, e eu quero que você pense nisso,
significa que a responsabilidade já não é só do indivíduo, da alma que está surgindo, mas tem parcialidade de culpa do pai e da mãe. Então a gente tem que ter um cuidado com esta vertente, tá? Bom, a terceira, e claro, aqui não tem neste caso nenhum respaldo bíblico dentro do contexto da nossa teologia, é a chamada teoria da pré-existência. Esta teoria é complexa, né? Essa teoria ela é defendida por Platão. Platão tinha esse viés em vários aspectos, inclusive, e trabalha o processo da reencarnação. A maioria de quem acredita nisso trabalha esse aspecto da teoria da reencarnação, onde a alma ela já existe e, claro, mediante a morte do corpo, ela sai desse corpo e habita em outro corpo. Então, biblicamente, isso está refutado. Biblicamente, isso não existe, tá bom? Então, como que surge a alma? Eu acredito que é Deus quem dá. E há alguns relatos, inclusive, da medicina, dentro do contexto das pesquisas científicas, no ato da concepção, existe como se fosse uma atmosfera de energia que ocorre naquele momento. E aí nós que estamos vinculados à questão do criacionismo aqui, entendemos que seja a própria ação de Deus nesse ato, tá? Existem, se você pesquisar aí, você vai perceber que existem algumas questões científicas que trazem que há como se fosse um flash elétrico, algo parecido nesse momento da concepção. E aí nós entendemos que seja Deus agindo para conduzir uma nova alma ao ser. Bom, percebe que, claro, dentro de uma única aula, assuntos complexos a gente não vai conseguir detalhar, principalmente no nosso caso aqui que nós estamos gravando. Mas eu creio que Deus vai te dar sabedoria para que você possa argumentar isso com seus alunos e elucidar muitas dessas questões aí nesta nossa lição. Bom, nós já falamos na primeira lição um pouco sobre dualismo. Lembra que a gente falou sobre dualismo? Mas eu quero recomendar aqui você aprofundar de novo, porque agora, em especial falando sobre a alma, é um ponto importante para ser trabalhado, já que nós vamos falar de assuntos de discussões no âmbito da teologia, né, como, por exemplo, o sono da alma, que os adventistas acreditam. Nós vamos falar um pouco sobre a teologia da libertação. A Igreja Católica tem muito isso. A teologia da missão integral, né, a integralidade das ações da igreja. Tudo isso são assuntos do âmbito teológico voltados para a questão do dualismo e que você, professor, precisa se ater a alguns detalhes. Eu vou trazer alguns pontos, vou trazer algumas revelações aqui importantes, mas é importante que você também busque aí aprofundar um pouco mais nessa temática, já que é parte, né, desta lição de número 5, a lição sobre a alma. Vamos então responder uma pergunta clara, objetiva. A alma realmente dorme quando nós morremos? Essa ideia é pregada pela Igreja Adventista e na nossa visão, na visão da teologia assembleiana, nós entendemos que está errado, tá? O fato de nós entendermos que isso é errado não justifica nós querer e desejar o mal ou criar brigas com os adventistas. Não, eles entendem isso, nós entendemos uma outra realidade e, claro, se nós entendemos que está errado, a gente precisa compreender quais as bases para se aprofundar nisso e também não cair no erro, tá bom? Mas a ideia aqui não é falar mal da adventista, mas sobretudo da teologia que eles estão utilizando acerca do sono da alma. Eu, por muitos anos, escutei alguns pentecostais acreditando no sono da alma. Então, a gente tem que ter um cuidado com esta realidade. Então, a visão da adventista fala que após a morte, a alma está em um estado de sonolência, um sono, né?
E por que eles acreditam nisso? Porque a vertente do dualismo aqui está impregnada nesta teoria. Eles acreditam que o ser humano é uma alma vivente, um ser complexo, né, que no hebraico é nefesh, e quando esse ser humano complexo morre, o humano inteiro, seja o corpo, alma e também espírito, cessa de existir. Olha só que coisa, essa é a ideia adventista. E, obviamente, entra como em um sono literal, aguardando para ser arrebatado. Essa ideia não é correta. Essa ideia não é ideal. É uma teologia dualista, pois eles entendem a alma como a alma vivente como um todo. Não há separação do corpo, alma e do espírito. Entendeu? Então, quando morre todas as esferas. E aí é o sono. E aí é claro que a gente precisaria, não tenho tempo para isso, mas pensar na questão da tradução de Jerônimo, na questão da Vulgata Latina. Quando a gente fala Vulgata Latina, a gente precisa entender que não é porque é vulgar, né? Mas é que é para todas as pessoas entenderem. As pessoas precisavam entender. Só que há alguns erros na questão principal. Erro, quando eu falo, na questão do entendimento, tá? Por exemplo, se a gente for falar da morte, né, para onde vai, como que acontece, a gente precisaria entender principalmente a palavra Hades, que no Brasil, né, na nossa língua é Hades, mas a expressão correta é Hades. Nós precisaríamos falar, por exemplo, de Tártaro, e não é o Tártaro que você está acostumado com a questão do dente, fala do lugar de aprisionamento. Nós precisaríamos falar de Geena. Então, compreender a palavra de Deus na sua semântica original, no seu contexto original, dentro daquilo que é a palavra na sua essência, é fundamental. Eu não vou ter tempo para isso, mas eu quero deixar claro. A ideia adventista é errado. Pastor, mas e aí? Como que o senhor pode provar isso? Eu posso provar trazendo alguns argumentos bíblicos. Se nós somos assembleianos, precisamos trabalhar com aspectos bíblicos. Vamos em Filipenses capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo aqui vai utilizar a palavra partir, sugerindo o quê? Que a alma está consciente e vai deixar o seu corpo. Olha só, então nós temos o corpo que vai ficar, Paulo está dizendo partir, ou seja, ele entende que o corpo vai ficar, mas a alma vai voltar a Deus. Olha o que ele está dizendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo 8. Segunda, eu sempre falo isso na igreja e falo aqui também para você, para os alunos, nós estamos falando no substantivo feminino, portanto não é segundo Coríntios, é segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Temos, todavia, bom ânimo e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aqui, Paulo reforça mais uma vez a ideia de partida, né, que resulta na consciência da presença de Cristo ser muito mais importante e melhor, né? Então, vamos deixar o corpo e vamos chegar a estar na presença de Deus. Ele também vai trazer aspectos, a Bíblia, aliás, vai trazer aspectos dentro, por exemplo, quando a gente olha para Jesus, né? Jesus estava na cruz, quando ele está dentro de uma realidade entre dois prisioneiros, acaba um se convertendo ali, reconhecendo, quando eu falo se convertendo, é reconhecendo, né, a sua debilidade, a sua fragilidade, inclusive indaga, conversa com Jesus, e você vai ver isso em Lucas 43, eu quero ler com você, 43, aliás, versículo 23, 43, diz assim, ó: e Jesus lhe disse, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Se a alma dormisse, meus queridos professores, alunos, e tivesse inconsciente, o hoje perderia o sentido. Claro que não tem nexo Jesus falar o hoje. E nesse consenso, nós entenderíamos que essa promessa de Jesus não se cumpriria, né?
Mas pelo contrário, Jesus não fala nada para não cumprir. Então quando ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele não está falando do corpo, o corpo ficaria, mas a alma dele estaria nesse paraíso. E aí vai mais uma vez, né? Nós precisamos compreender a palavra no original. Nós não temos tempo aqui, se você desejar e tem esse interesse de aprofundar um pouco mais sobre esse tema, marca aí, coloca aquilo que tem dúvida que eu quero trazer para você. Marca aí nos comentários que eu vou avaliar se realmente tem interesse de mais pessoas e tal, e nós vamos colocar, porque é importante. Então quando a gente fala do paraíso, falamos de um estado de, não a eternidade com Deus na plenitude, existe um estado intermediário, tem toda uma questão que não é também o purgatório, nada disso, né? Então a gente tem que ter uma compreensão teológica muito aprofundada disso, mas se você tem interesse, de repente a gente pode constituir aqui uma playlist de assuntos polêmicos, mas que possam ser provados dentro da teologia assembleiana, tá bom? Vamos lá. Se você olhar também para a parábola do rico e do Lázaro, e aqui a gente vai ter uma outra divergência, né? É parábola, não é? É real, não é? Muitas questões estão envolvidas nisso. Você vê como que a palavra de Deus, né, se não for muito bem estudada, dedicada, acaba trazendo algumas dificuldades de compreensão, porque precisa ser bem aprofundadas, né? Mas embora seja uma parábola ou não seja, aí a gente tem questões de divergência, né? Ela vai descrever o estado de consciência, tormento e consolo. O texto pode ser uma parábola ou não para alguns, enfim, mas você precisa entender o que o texto está ensinando. E aqui nós aprendemos que existe um estado de consciência dentro desta passagem. Você vai ver Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, o rico está em tormento e Lázaro está no seio de Abraão, no lugar de descanso para os justos. Ambos estão conscientes, notem, ambos estão conscientes, não estão dormindo, né? Conversando e lembrando das suas vidas terrenas. Aqui é assunto para uma outra aula também específica sobre essa questão da parábola do rico e de Lázaro, porque tem muitas divergências, mas a Bíblia se prova, a Bíblia ela pode revelar o que realmente é, tá bom? A gente tem como resolver isso. Se você desejar, como eu disse, só escreve aí, tem o interesse de aprender mais sobre a teologia assembleiana, aspectos de exegetas mesmo, de pessoas que queiram se aprofundar e refutar algumas teorias, então escreve aí que a gente faz, tá bom? Bom, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 6, eu estou finalizando essa parte aqui, do capítulo 6, versículo 9 ao 10, nós vamos ver algumas almas de crentes que morreram clamando por justiça, portanto não estão dormindo, né? Você vai ver a seguinte expressão: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgais e vingas, o nosso sangue do que habitam sobre a terra? As almas estão dormindo? É isso? Claro que não, as almas estão clamando, as almas estão gritando e estão conscientes, clamando, inclusive dialogando. Então, há dentro da nossa teologia versículos que vão provar que esse sono da alma não existe, tá bom? Bom, vamos lá então. Outro assunto polêmico, e aí marque aqueles que fazem parte desses, né? Missão integral. Pastor, eu conheço pessoas que são da Assembleia de Deus e trabalham esta teologia. Eles estão certos? Estão errados? Vamos lá que a gente vai entender melhor isso, né? Essa questão da missão integral e da própria teologia da libertação é uma vertente do dualismo, né? E você precisa ter um cuidado. A gente vai explicar isso para você a partir desta nossa rápida reflexão. Vamos lá para o texto áureo. Vamos começar pelo texto áureo para a gente começar a elucidar isso, tá? Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus estabelece uma distinção fundamental. Qual é essa distinção? Corpo, material, tangível, vai ser destruído pela ação do homem. Ok? Humana. Alma,
o imaterial, o intangível, não pode ser destruída pelo homem, mas é responsável perante Deus no juízo. Nós temos aqui a separação, corpo e também alma. Bom, a imaterialidade e a imortalidade da alma refutam, sobretudo, o materialismo, por exemplo, como o marxismo, socialismo, enfim, tá? Essa questão da imaterialidade e também imortalidade da alma vai refutar teologicamente a questão do materialismo. Cuidado, muitas igrejas estão ainda com essa vertente materialista. Eu vou explicar para você já já, tá? Bom, o que o marxismo prega, pastor? Prega que o homem se resume apenas à matéria, ignorando a alma consciente após a morte. Então, o marxismo prega isso. Prega que o homem só se resume à matéria. Segundo lugar, nega a pecaminosidade individual e a responsabilidade moral, transferindo a culpa, sabe para quem? Para as estruturas sociais. É a questão social o culpado de estarmos vivendo desta forma. E também desconsidera a necessidade de arrependimento, conversão e salvação pessoal. Aí eu gostaria que você anotasse Atos 3,19 e João 3,19 Atos 3,19 e também João 17 e versículo 3. Qual que é o impacto desta visão, desta realidade teológica, desta visão materialista? Bom, infelizmente, essa visão materialista influencia correntes teológicas como a teologia da libertação, que o autor, pastor Silas, também vai trazer, e também da teologia da missão integral. Bom, quando eu não olho para esse aspecto, nós precisamos entender que estas duas vertentes, tanto a teologia da missão integral quanto a teologia da libertação, diferente do que muitos pensam com relação a essa questão da libertação, o processo e a concepção desta teologia, desta visão, está na concepção socioeconômica e política. E aí tende também a negar as condições da pecaminosidade, como eu já disse aqui, do homem, e tira, claro, Deus do centro. Então, quando você tem essas duas teologias influenciando o aspecto teológico dentro da igreja, ele vai tirar a centralidade de Deus e vai trazer e transbordar o aspecto para a questão socioeconômica e, por que não dizer, também política, tá bom? E aí é importante nós lermos primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Mas vamos fazer o seguinte, vamos aprofundar um pouquinho na questão dessas duas aqui, que são duas teologias que estão inseridas no nosso contexto. Eu quero que você dispense um tempo para preparar, inclusive, o material buscando aí auxílio para a sua aula. Eu vou trazer pontos, vou ajudar você aqui, mas é importante você aguçar essa ideia nossa, Você trazer esse desejo, tornar você uma pessoa que vai buscar mais para trazer ao seu aluno. Bom, a teologia da libertação e também a teologia da missão integral. Vamos entender esse contexto. A chamada TDL, a teologia da libertação, nasceu no seio da Igreja Católica, Sendo aplicada por alguns expoentes teológicos e pensadores. Nós temos aí pensadores que vão trazer isso, como, por exemplo, Leonardo Boff e também o Frei Beto, que eles são os expoentes desse projeto, dessa questão da teologia da libertação, e aí também ainda estão inseridos dentro do nosso contexto, por isso a gente precisa cuidar. Outros nomes importantes, como por exemplo Dom Helder Câmara e também Dom Paulo Evaristo Armes, muito conhecido no estado do Paraná, principalmente aqui em Curitiba, Você tem muito esse sobrenome inserido aqui, eles vão trazer essa vertente. Então, essa teologia vai trabalhar com o aspecto de pensadores e de teólogos. Ela também vai ser utilizada por comunidades eclesiais de base, chamada também de SEBs, que são consideradas a base popular e o berço desta teologia. As SEBs, por exemplo, reúne pequenos grupos de fiéis que vão ler a Bíblia, refletir sobre a realidade local, buscando soluções
não do âmbito da salvação da alma, mas sobretudo de problemas comunitários, né? Então temos que ter um cuidado mais essa vertente. Você também vai ter a teologia da libertação nas chamadas pastorais, talvez seja mais comum para você. Você vai ter pastorais como a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, a Pastoral de Carcerária, Pastoral Operária, Pastoral do Povo de Rua, Pastoral dos Jovens, Pastoral dos Adolescentes, enfim. Todas essas frequentemente utilizam a metodologia e o prisma da teologia da libertação para orientar suas ações, focado sempre na questão socioeconômica, no cuidado social e também político. É errado isso? Claro que não é errado se, eu vou usar aqui essa expressão mais uma vez, não fosse o principal foco. Você vai entender já já isso. O problema é que eles centralizam suas ações nisso. E, na verdade, nós não deveríamos centralizar as nossas ações nesse contexto, tá? Qual que é o problema, então, em focar em assistencialismo, pastor? O ponto principal da igreja é fazer ação social, mas não é o ponto final disso. O ponto principal e fundamental é a salvação das almas em Cristo e por Cristo. Então, quando eu foco minhas ações acreditando que a ação social revela o reino, mas não preza, não se preocupa com a questão da salvação, é um problema teológico. Então, cuidado. Tem algumas igrejas que estão inseridas nesse contexto. Eu lembro uma vez que um determinado líder de departamento da congregação começou a trabalhar muito o aspecto da questão da assistência social. Nós temos uma assistência social na igreja, ela preza por isso, de cuidado com as pessoas, de realmente um olhar de fraternidade, um olhar de empatia, um olhar de cuidado. Porém, a igreja faz esse serviço, mas não é o principal foco e objetivo. E quando eu falei para ele, olha, cuidado, nós precisamos fazer a evangelização, pregar a palavra de Deus, cuidar das pessoas, mas não devemos focar exclusivamente na questão social, porque aí nós estamos tirando o contexto do verdadeiro reino, do verdadeiro evangelho, que é pregar Cristo, salvação. Imagina se Jesus Cristo fosse resolver os problemas sociais, não vai ter mais pobre mais no mundo, não tem como. Ele poderia fazer? Poderia. Tem poder para isso? Tem poder, mas o objetivo de Cristo foi conectar o homem a Deus e dar-lhe a oportunidade de alcançar salvação, de ter de volta essa intimidade com Deus, tá? Então, cuidado. Tem igreja que foca demais na assistência. E tem igreja que também nem tem assistência social. Não faz o trabalho de assistência social. Então, também tem que ter um cuidado. A gente tem que ter um linear, um padrão. Não é focar só num, né, e trabalhar e esquecer de Deus. Pelo contrário, tem que focarmos em Deus. Mas também temos que ter um cuidado com as pessoas que necessitam. Viúvas, a igreja primitiva tinha esse cuidado. Então temos que ter esta atenção. No âmbito da missão integral, e aí vai uma questão importantíssima. Eu, por exemplo, eu tenho amigos, né, que fazem parte de igrejas assembleianas, né, vinculadas à convenção, que tem a sua termologia, tem o seu nome vinculado à missão integral. Pastor, eles estão errados. Bom, calma lá que eu quero que você entenda algo importante. A missão integral, baseada no processo marxista, do socialismo, da questão social, está errada. E eu vou explicar de onde surgiu isso já já. Calma aí, segue comigo que a gente vai trabalhar nisso. Esses amigos que eu falo que têm essa igreja são pessoas que têm uma bagagem teológica muito profunda, são profundos conhecedores da palavra de Deus, pessoas realmente eruditas, conhecedoras. E eu recomendo, inclusive, você que não conhece o projeto de missão integral baseada na questão da América Latina, vai buscar um pouquinho de informação, vou trazer alguns relatos, algumas informações aqui, mas é importante. E aí depois eu vou passar algo para você também assistir, que vai valer a pena você também participar, conhecer um pouco mais, tá bom? Vamos lá. Eles estão errados?
Vamos lá. O pastor que, dentro de uma vertente e uma visão, se aprofunda na questão da missão integral, baseado na esfera da missão integral brasileira, está errado. Vou repetir isso aqui é um baita de um corte, tá bom? Presta atenção. Os pastores que estiverem vinculados à missão integral dentro do âmbito da Assembleia de Deus, baseado na missão integral brasileira, está errado. Por quê, pastor? Vamos lá que eu vou te ajudar a entender, tá bom? Vamos lá que eu vou te ajudar a compreender. Quando nós falamos da missão integral, ela vai surgir muito antes do Pacto de Lausanne, lá em 74. Ela vai surgir bem antes. Vai surgir com pelo menos dois profundos teólogos conhecedores aqui, que é o equatoriano René Padilha e o peruano Samuel Escobar. Ele vai trabalhar isso na Fraternidade Teológica Latino-Americana, antes do Pacto de Lausanne, quando o Billy Graham, né, um dos maiores pregadores da nossa era, trabalhou o aspecto dessa reunião, dessa unidade, e vai trabalhar isso. O que acontece? Quando o Pacto de Lausanne vai ser estabelecido lá em 1974, o que fica alinhado, e eles trabalham isso como uma visão mais holística, né, no contexto do pacto, eles vão falar que a igreja é indissociável e abrange toda a cadeia da vida humana. Dentro desse pacto, lá da Missão Integral de 1974, do Pacto de Lausanne, ele vai trabalhar o aspecto de uma integralidade do corpo. Então, o cuidado não é apenas para a questão espiritual, mas todos os aspectos do corpo. E isso é bacana. Isso você vai trabalhar com uma vertente que está na Palavra de Deus, está dentro do âmbito da Palavra de Deus. O Pacto de Lausanne, em 1964, ele vai trazer a questão da responsabilidade social, e ele vai trazer no artigo 5, 5 pilares, 5 fundamentos que norteiam esta visão. Este pacto latino-americano é um pacto que vai trazer essas vertentes. Eu vou trazer aqui para você, deixa eu só buscar aqui, os 5 pilares, tá? Óbvio, eu não vou conseguir trazer aqui, esmiuçar cada um deles, né? Mas a gente vai trazer aqui para você aguçar o seu desejo aí de estudar, tá bom? A primeira, ou o primeiro pilar, ou a primeira marca é proclamação. Proclamação do Evangelho. O foco sempre vai ser na conversão da vida. Conversão através da palavra. Proclamar as boas novas do reino para todas as pessoas. Este é o primeiro pilar. O segundo pilar, ensino, aquilo que a gente também chama de discipulado. Nesse contexto, o foco é a comunidade e o crescimento dessa comunidade. É hora de fazer o trabalho do batismo, do treinar as pessoas, de integrá-los na comunhão do serviço da igreja. Nós temos uma dificuldade, né, em muitos lugares aí, com essa integração dos novos membros, de novos irmãos da igreja. Nós temos que ter cuidado. Então o pacto vai trazer isso, a questão do ensino, o segundo pilar. O terceiro pilar, o aspecto amoroso ou da compaixão, é onde o foco das necessidades de cuidado das pessoas estão latentes. É onde nós vamos responder às necessidades humanas, na questão do serviço prático, amoroso, seguindo, claro, o exemplo do próprio Cristo que nós servimos. Ele é o modelo, ele é o exemplo, é a referência para cada um de nós. Então nós temos que ter essa situação. E claro, também, no quarto, busca pela justiça, e o foco aí é a estrutura e na transformação. É nessa hora que vai buscar a transformação das estruturas injustas da sociedade. Então nós precisamos agir também como servos de Deus na sociedade. É esse aspecto. Sempre lembrando que o foco é a pregação, tá? Sempre a pregação. E o cuidado com a criação de quem? De Deus. Então a gente vai trabalhar com a mordomia do planeta. Então esse aspecto dos 5 pilares da missão integral. Isso é importante. Pastor, eu não entendi. Se é tão bom, por que algumas igrejas, Assembleias de Deus, que estão instituídas no contexto da missão integral do Brasil, estão erradas? Porque no Brasil, a vertente marxista, socialista, toda a questão da esfera do socialismo está impregnada nessa teologia.
essa missão integral brasileira é diferente da missão do Pacto de Lausanne lá em 1974. Não é a mesma sintonia. A nossa brasileira, infelizmente, Infelizmente, perdeu a essência da sua originalidade lá atrás, em 1974. E aí, você vê, é por isso que algumas horas a gente fala, mas como que pode um pastor estar numa vertente de apoiar determinado partido político, de estar coadulando com a questão de ter determinadas ideologias? É porque estão vivenciando o processo marxista da missão integral instituída no Brasil. E você pode pesquisar, tem todos os autores, eu não vou mencionar aqui, mas você vai entender quem são. E aí você vai perceber que essa vertente brasileira é uma vertente que foge da palavra de Deus, da centralidade da palavra, e principalmente de Deus, e começa a querer trabalhar o aspecto da socialização. Todo mundo tem que ser igual, nós temos que reprimir a questão do imperialismo, dos mais ricos. Tem várias coisas que estão inseridas aqui. Só estudar sobre o marxista levaríamos horas aqui para finalizar. Então o marxismo e o socialismo utilizam a questão da missão integral para, inclusive, basear o aspecto da sua visão na palavra. E é claro que não tem base, né? Alguns chegam a dizer que Jesus Cristo era socialista. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas temos que cuidar. Então, você que participa de uma igreja onde o cunho, a base teológica é a missão integral, mas é uma vertente onde o aspecto é baseado nos 5 pilares do Pacto de 1974, da América Latina, onde o pastor Billy Graham ele vai trazer esse trabalho tão importante, dessa integralidade do cuidado com as pessoas. Bacana. Agora, se você está servindo a Deus e de repente você só mistura as coisas, a missão integral é tudo igual. Não, não é tudo igual, tá? E está trabalhando numa igreja que está trabalhando esse aspecto da missão integral no Brasil, fuja, porque tem problema, tá bom? Pastor, por que isso? Está na lição e é muito bom você trazer esse aspecto para os seus alunos. É claro que a gente precisa também dizer, os pensamentos da questão marxista e da própria questão do viés do socialismo, juntamente com as ideias teológicas, são distintos naquilo que chamamos de pensamento, Um trabalha a parte teológica, missiológica, e o outro a parte político-sociológica ou econômica, filosófica. Então são pensamentos diferentes, mas que às vezes coadunam e acabam se misturando ali de uma forma tão forte que quem está vivenciando está centrando para o socialismo ao invés de servir a Deus de verdade. Então, cuidado se você está servindo aí a uma igreja que está nesse contexto da missão integral brasileira, está errada. Tem pessoas aqui, eu vou recomendar inclusive, se você não conhece, pastor presidente, pastor Carlos Eduardo. Pastor Carlos Eduardo é o pastor sênior da Assembleia de Deus em Colombo, missão integral. Tenho certeza que você vai entender melhor, um exímio professor, uma pessoa extraordinária. Tenho o prazer de ter ele como um mentor. Ele vai trazer esse aspecto para que você possa entender melhor essa situação, tá bom? Recomendo, entra lá, digita Carlos Eduardo, Missão Integral, que você já vai ter algumas informações. Ele deu algumas aulas falando sobre o assunto na sua igreja ali em Colombo, tá bom? Vamos lá então, seguindo para nosso terceiro tópico. Bom, nesse terceiro tópico, nós vamos falar sobre a alma renovada e submissa a Deus. Pessoal, sempre informo aqui que a nossa aula, ela, como eu disse, o tópico 1 e o tópico 3 nós passamos, são importantes, mas o tópico 2 a gente precisa dar um cuidado. E a minha ideia aqui é trazer pontos importantes para que você possa entender melhor a minha visão com relação ao que precisamos nos dedicar nessas lições. Você vai encontrar inúmeras aulas de EBD que vai te ajudar, que vai te auxiliar, mas o meu
propósito aqui é trazer alguns pontos que possam trazer um pouco mais de argumentação para a tua aula, tá bom? Eu vou falar rapidamente agora no terceiro tópico, já passamos quase uma hora aí juntos nessa jornada, nós estamos entrando no final. Bom, o tópico de número 3, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do cuidado essencial e a estabilidade da vida cristã. O destino eterno, claro, depende do cuidado da alma. Isso a gente vai ver em Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21. É importante que você faça a leitura e você consiga trazer uma rápida explanação sobre o assunto. Meios de saúde espiritual. O autor vai trazer essa questão da disciplina. E como que a gente pode ter essa disciplina, pastor? Através da oração. A oração vai livrar você da ansiedade e vai trazer também paz em Deus. Filipenses 4, 6 ao 7, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, você vai ter essas informações. Dentro do âmbito de oração, minha esposa, por exemplo, passando por um processo de ansiedade, alcançou o resultado sem ajuda. É óbvio que é importante, se você puder, busque a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, mas ela buscou a oração, buscou o contato com Deus e Deus trabalhou na vida dela, abençoando ela e graças a Deus ela resolveu essa situação. Na meditação da palavra e hábitos santos, nós devemos alimentar a nossa alma, não apenas com aquilo que o homem tem, mas sobretudo naquilo que é de Deus, que alimenta a nossa alma, que edifica a nossa alma para evitar os caminhos que os ímpios vão percorrer. Filipenses capítulo 4, versículo 6, você pode ler de novo. Salmo 1, verso 1, também vai te ajudar a entender o que eu estou dizendo. Purificação e renovação. É necessário rejeitar e purificar a alma dos maus pensamentos. Vai lá em Mateus capítulo 15, versículo 19, e você vai entender o que eu estou dizendo. Desejos impuros, inclinação malignas, nós precisamos tirar isso. Eu falo sempre para a juventude, ocupe a sua mente, ocupe a sua alma com pensamentos, com coisas boas. Escute um louvor, escute uma pregação, ouça, coisas boas, palestras, treinamentos voltados para o conhecimento. Escute o nosso vídeo aqui da plataforma Gospel Class. Nós temos aulas com bons professores aqui, falando de como aprender a palavra, de como pregar. São coisas que realmente vão trazer alimento para a sua alma, um alimento saudável. Aí você pode trabalhar Tiago, capítulo 1, versículo 14, 15, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, Efésios, capítulo 4, versículo 23 e 24, todos esses textos trazendo esta visão da purificação. A submissão também à vontade divina. A alma, sendo o local das vontades dos desejos, deve ser submetida à disciplina das Escrituras e à vontade de Deus, negando a si mesmo. A gente já falou isso na aula passada. Nós não temos mais o domínio sobre nós quando nós falamos do corpo, mas a alma é a mesma coisa. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, Lucas, capítulo 9, versículo 23, Romanos, capítulo 12, versículo 2, a gente tem a metáfora de Lutério, que eu gosto muito, que diz o seguinte: não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninho. Então, ocupar lá no interior, na cidade de Apucarana, de onde eu venho, minha mãe sempre dizia, oficina vazia é ela dizia o seguinte: cabeça vazia é oficina do diabo. Essa expressão que ela usava. Vamos de novo lá, tá? Que você compreenda essa expressão lá do interior, de uma pessoa que talvez, se a gente olhar, o nível de teologia não é tão grande, mas ela tinha essa visão. Isso aqui é sabedoria pura. Ela dizia: mente vazia é oficina do diabo. Se você deixa a sua mente vazia, se você não ocupa com coisas boas, infelizmente você estará propenso a sucumbir. Pessoal, antes de eu deixar o último comentário aqui, para a gente finalizar essa lição, deixa o seu joinha, nos ajude, a continuar essa jornada. Nós não temos hoje uma rentabilidade com o YouTube. Nós não ganhamos ali dentro do processo do YouTube, nós não somos monetizados. Então, se você me ajudar com o seu joinha, com um comentário, olha, parabéns pela aula, gostei, continue, nos dê esse feedback para que a gente possa continuar essa jornada, para ajudar você, para trazer mais conteúdos, para trazer mais revelações. Eu gostaria de ter trazido já essa semana alguns pontos aqui sobre fé
e também fatos, opiniões que às vezes a gente não pode dar dentro do ambiente da igreja, mas aqui diante de vocês a gente poderia dar, sempre baseado na doutrina assembleiana, sempre baseado naquilo que nós entendemos como correto. Então, nos ajude. Pastor, eu quero ajudar vocês, faça parte do nossa membresia aqui, né, do nosso grupo de membros. É um valor irrisório, uma oferta que você está dando para que a gente possa manter toda a estrutura. Se você olhar, nós temos aí a plataforma www.plataformagospelclass.com.br, onde você pode comprar os cursos nossos. Você também pode nos ajudar com uma rápida, pequena oferta para que possamos manter o canal no YouTube sempre ativo, tá bom? Eu creio que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e quer o melhor para o reino, quer que mais pessoas possam conhecer a palavra. Então nos ajude, dê um joinha, compartilhe com os seus amigos, que com certeza vai ser bênção, não só para você, seus amigos, mas também para nós que estamos trabalhando com muito carinho para deixar sempre o melhor para você. Pessoal, concluindo, a alma é a essencial matéria ou processo de Deus na nossa vida. Ela é imaterial, ela é consciente, ela é imortal, e tudo isso faz parte do ser humano, sendo, obviamente, a sede de toda a nossa personalidade. Ao longo das outras lições, nós vamos aprofundar ainda mais, detalhar ainda mais. E, claro, quando a gente fala de alma, precisamos cuidar dela através da submissão de Cristo e da santificação contínua, que é a chave para a estabilidade da nossa vida presente e para garantir, sem dúvida nenhuma, uma eternidade na presença de Deus, louvando, exaltando, glorificando o Senhor, naquilo que é a nossa morada, né? Que você possa preservar a sua alma, preservar o seu corpo. Nós estamos falando sobre alma, você possa trazer pensamentos bons e possa desejar, ansiar o dia da grande trombeta. E esta tocar e você com a sua alma pronta, preparada para morar eternamente com Deus. Deus abençoe você, que o Espírito Santo continue te abençoando e vamos juntos para a próxima aula, número 6, na próxima semana, e eu conto com sua participação. Um abraço, fiquem com Deus.